quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, o meu assunto esboçado na apostila nossa está lá na página de número 55. E nós vamos aproveitar que os irmãos estão já postos. Vamos ler Neemias capítulo 3, versículo de número 16. Livro de Neemias, no seu capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Nos diz a palavra do Senhor: depois dele, reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governante da metade de Bet-zur, até o local defronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos valentes. Podeis sentar, meus irmãos. Casa dos valentes. Algumas traduções da Bíblia para esse texto traz como casa dos varões, casa dos soldados, casa dos heróis, casa dos poderosos e casa dos valentes. Casa dos valentes é a tradução Reina Valera de 1960 em espanhol, que neste versículo propriamente dito, ela nos dá esta indicação de casa dos valentes. O que eu quero entender sobre este lugar, que era um museu, um lugar aonde reunia a história de feitos e realizações de homens semelhante a nós, porque nós temos uma propensão de pensar que aqueles a quem a Bíblia apontam, nós começamos a pensar que seriam melhores do que nós. Mas Tiago nos dá uma grande lição dizendo: Elias, sendo homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Isso me alegra a alma, em saber que Elias, ele não era de uma espécie completamente diferente da nossa, de seres humanos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós sempre achamos que estas pessoas, elas eram de uma classe privilegiada. E na verdade Deus, Ele não tem filhos privilegiados. Ele tem filhos que privilegiam a Ele como Deus. E quando você privilegia a Deus, então Deus coloca à sua disposição o seu poder, a sua graça e a sua unção, para que juntos em uma sociedade, homem e Deus, fazerem coisas que surpreendem até mesmo os mortais. E aqui nós temos, meus irmãos, esta grande importância para a nação de Israel, em preparar um museu histórico para guardar os registros de como aquele povo contou com pessoas que acreditou no Deus da história, no Deus que faz a história. Homens que vieram de um anonimato absoluto e que deixaram os seus feitos registrados. Eu não sei de que lugar você tenha vindo. Eu vim de uma favela. Estou muito feliz por isso. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu estive na igreja do Belém, aqui em São Paulo, eu anelava ao menos pegar na mão do meu pastor José Wellington.
E eu dizia para mim mesmo: quando é que eu vou ter o privilégio de aproximar e pegar na mão do pastor e cumprimentar ele com a paz do Senhor? Os anos passavam e para mim parecia ser um desejo inalcançável. E agora, meus irmãos, imagine a minha pequenez em estar aqui transmitindo a palavra de Deus neste púlpito aonde grandes expoentes da palavra já estiveram. Para mim é algo extraordinário, e eu olho lá para trás e tenho convicção e digo: foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, é a mão de Deus e será a mão de Deus. Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Sempre foi Deus, nunca foi política. Sempre foi Deus, nunca foi jeitinho. Se você deseja um dia marcar dias especiais da tua história, se apegue a Deus e deixe Deus escrever a história para a tua vida. Quem eram estes valentes? Seu passado. O passado desses homens está em 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 e 2. Este pessoal começou a juntar-se a Davi. Davi havia recebido a unção através de Samuel, por ordem de Deus, para ser rei de Israel no lugar de Saul. Porém o trono estava ocupado, Saul estava no trono, mas Davi estava com uma unção. E agora começa uma perseguição implacável da parte de Saul para com Davi. E Davi foge para uma parte, para outra, e a Bíblia disse que ele vai juntar-se com os seus pais e alguns outros que acreditavam na unção que estava sobre ele, e eles vêm procurar um lugar de refúgio. Este lugar de refúgio era uma caverna conhecida, caverna de Adulão. E a Bíblia disse que se ajuntou a Davi as pessoas com dificuldades maiores possíveis: os apertados, os endividados, os amargurados de espírito, aqueles que não tinham nada mais para perder. E eles foram para essa caverna junto com Davi. Você mais ou menos pode ter uma ideia como era o ambiente: uma caverna escura, úmida, um lugar bastante estreito para se hospedar. As companhias de Davi. Você já esteve acompanhado de alguém que tem dívidas pendentes e não tem condições de pagar? Ele simplesmente lembra somente da sua dívida. Você já esteve ao lado de alguém que vive apertado, ou alguém amargurado? Você já viu e ouviu as músicas daqueles que vivem à base da amargura? Então o ambiente se torna quase que insuportável. Porém, dentro daquela caverna há uma liderança, e esta liderança havia recebido sobre si a unção. É fácil pastorar pessoas santas, difícil é você fazer vasos de barros que não dá liga. É muito fácil quando você recebe uma congregação e todos ali marcham em uma só direção, com uma só perspectiva, com um só alvo. Mas é muito difícil quando você recebe uma congregação, e tem alguns que até chegam: pastor, lá não nasce nem capim, pastor, parece que enterraram uma cabeça de jumento naquele púlpito, ali o povo é ruim, pastor, o povo não dá glória a Deus, lá eles não servem Jesus, eles servem Genésios, lá, pastor,
pastor, a gente diz dê glória a Deus, ele diz ai, 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 a situação é difícil. É neste ambiente que Deus muitas vezes te coloca, mas não te coloca sozinho, te coloca com a unção, com o óleo que desceu sobre a cabeça para fazer a diferença. A Bíblia disse, e Davi se fez chefe deles. Todo mundo quer ser chefe de gente boa. Todo mundo quer ser pastor de ovelhas gordas, de muitas lãs, que tem muito dinheiro, mas quem não tem nada. Eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, e deixe-me orgulhar nessa tarde. A Assembleia de Deus, ela vai para os lugares mais distantes das cidades, nos bairros onde não tem energia elétrica, não tem asfalto, não tem serviço de esgoto. Ali uma casinha simples, mas o povo se reúne e há uma placa dizendo Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Porque nós não estamos de olho no vil metal, nós estamos de olho na mudança das vidas. Este é o nosso propósito. Eu já contei aos senhores e vou repetir agora. O irmão Joaquim, um diácono da nossa igreja, lá na cidade de Codajás, no estado do Amazonas. De Manaus a Codajás se viaja 36 horas de barco. Ele era um diácono da igreja, um homem simples. Ele e a sua esposa, a irmã Maria, hoje eles já dormem no Senhor. No ano de 1994, eu estava pastoreando Codajás. E eu estava orando a Deus por uma localidade chamada Ilha das Onças. Lá tinha tanta onça animal como onça humana. E eu orando e dizendo para Deus, Deus, dá-nos uma oportunidade para começar um trabalho na Ilha das Onças. A Igreja Batista tinha tentado e não conseguiu. A Quadrangular tentou e não conseguiu. E chegou a nossa vez. E nós temos que fazer bonito. E então eu estava orando a Deus, e de repente passa na minha mente a cara do irmão Joaquim, o diácono da porta principal do nosso templo. E eu disse, meu Deus, se os outros que foram formados não conseguiram, irmão Joaquim, ele fala espírito, como é que vai ser isso? Ele disse, o Espírito Santo, pastor. E eu disse para ele, no domingo, após o culto da noite, amanhã o senhor vem no gabinete que eu quero falar com o senhor. Ele disse para mim, eu já sei o que o senhor vai falar. Eu disse, como que o senhor já sabe? Ele disse, o Deus que falou com o senhor já falou comigo. Eu disse, então, amanhã nós vamos ver se Deus falou mesmo. E quando foi no outro dia de manhã, segunda-feira, às 9 da manhã, quando abriu o gabinete, estava ele e a esposa. Entra para cá, irmão, senta aí. Eu disse, irmão, Deus falou comigo de uma forma que eu estava orando, e a sua figura, com esse seu sorriso faltando 4 dentes na frente, passava na minha mente sorrindo quando eu orava para um projeto. Ele disse, pastor, sábado passado, Deus falou comigo na congregação do Laguinho, era uma congregação nossa, que o senhor ia mandar eu com a minha velhinha para a Ilha das Onças. Eu disse, então é Deus. Eu falei, o senhor conhece lá? Ele disse, não. O senhor já foi lá? Nunca. Só a fama, pastor, que lá eles batem em pastor e correm atrás de quem vai pregar o evangelho. Ele disse, mas o senhor está disposto a ir? Ele disse, estou. Eu disse, então é o senhor mesmo. Fui lá deixar ele. Não tinha casa para morar, não tinha crente. E eu disse para ele, meu irmão,
este é o lugar. Ele disse: deixa comigo, pastor. Conseguiu ficar na casa de uma pessoa lá aquela noite e marcou um culto para o outro dia. Não há água encanada, não há luz e não há pessoas receptivas. E o pessoal daquela ilha estava acostumado a correr atrás de pregadores e pastores. Até que chegou o irmão Joaquim, jeitão dele, marcou o culto, e lá vai para o culto à noite, à luz de lamparina, lutando para fazer o culto. E o povo começou a chegar, e o pessoal começaram a ouvir. Ele falou: olha, Deus está operando. E vieram chegando as pessoas, só que ele notou uma coisa diferente: cada um trazia um porrete, outros traziam um facão, e foram chegando. E o irmão Joaquim começou a cantar os hinos da harpa, como nós acostumamos. E ele cantando aqueles hinos da harpa, e as pessoas foram se aproximando. O trabalhar de Deus aí é forte. E eles estavam já preparados para expulsar o irmão Joaquim. Quando de repente o líder da comunidade vem correndo com a sua filha, que havia engasgado com uma espinha de peixe, e a menina estava colapsando em vida. E então veio e disse: olha, se o teu Jesus tiver poder de fazer com que a minha filha volte à vida e esta espinha saia da garganta dela, eu vou ser crente. E jogou a menina nos braços do irmão Joaquim. O irmão Joaquim levantou a menina, um olho fechado e outro aberto, como lá eles disseram, um olho no peixe, outro no gato. Começou a orar e disse: bom Jesus, ou o Senhor me socorre agora, ou vai morrer a menina e eu. E quando ele clamou pelo nome de Jesus, a menina deu um espirro e jogou a espinha fora. E começou a chorar e dizer: papai, papai. Aquele homem dobrou-se diante de Jesus. As pessoas que estavam armadas para expulsar o irmão Joaquim começaram a chorar um atrás do outro, porque a mando daquele líder, eles estavam armados para expulsar o irmão Joaquim. Meu querido irmão, não importa a dificuldade e o problema, se fizer a associação com Deus, você fará obra de um valente para a obra de Deus. Xarabagamanamachori andarabagai, Itarabagavassori andarai. 3 meses depois, eu orava pelo irmão Joaquim. 3 meses depois eu chego no templo para orar na manhã. Chega o irmão Joaquim, mais 4 irmãos e a esposa. Ele já tinha um sorriso fácil. Pensa num sorriso. Irmão, quando você tem a unção, você tem um sorriso impactante. Mas quando parece que você foi batizado no limão, é aquela cara comprida. Como é que tá, irmão? Tá ruim. Irmão, como é que vai as coisas? Tá difícil. O pastor está me perseguindo. O Satanás está pegando eu pelo pé. Mas quando você tem unção, não importa a situação, a unção te faz feliz. A unção te faz feliz. E eu disse: irmão Joaquim, como é que o senhor está? Ele disse: bem, pastor. Eu falei: bem mesmo, porque vivo está, né? Ele disse: pastor, eu vim falar com o senhor que está marcado para o próximo sábado um batismo lá. Eu disse: um batismo? Tenho 12 irmãos para ser batizado. Irmãos, eu fui lá para batizar essas 12 pessoas. O irmão Joaquim era idolatrado lá, porque não só foi somente a espinha de peixe que saiu da garganta da menina, outras curas, outros sinais.
O velhinho falava espírito, e esse espírito estava com ele, estava nele, é o Espírito Santo. Aleluia. Não importa o seu passado. Eles chegaram amargurados, eles chegaram apertados, endividados. Imagine-se a notícia que chegava para Saul: sabe quem está seguindo Davi? O fulano, aquele que está devendo até o cabelo da cabeça, ele. Sabe quem está seguindo Davi? Foi lá para a caverna de Adulão. Quem? Aquele amargurado. Lembra daquele sujeito amargurado? Pois bem, mas Davi tinha unção. E quando você tem unção, o amargurado se torna doce. A condição em que eles chegaram a Davi, apertados, endividados, amargurados, quebrados, ninguém dava nada por eles. Não, meus irmãos, mas Davi disse: vem, pode vir, o que eu tenho para oferecer a vocês é uma caverna fria e escura, e ser perseguido por Saul dia e noite. Mas se vocês ficarem comigo, o que está em mim vai pegar em vocês. Procure o tipo de liderança que você quer acompanhar. Procure. E procure os melhores. Faça como diz o filósofo: se você for atirar, mire no sol ou mire na lua, porque se você errar, você pode acertar uma estrela. Procure gente de testemunho. Procure gente que realmente está fazendo ou tem um projeto para fazer. Pare de se acompanhar com murmuradores, caluniadores, gente que não pode somar nada na sua vida e no seu ministério. Procure os melhores. É de doer o coração, mas em alguns lugares você chega, tem aquela rodinha de obreiros que eles não entram para dentro do culto, para o templo, e fica lá fora. Aqui não tem não. Aqui não tem não. Fica lá fora cortando casaca. Eu me lembro de um pastor que ele disse para mim: pastor Aparecido, um dia eu estava numa reunião de obreiro e comecei a pregar, comecei a falar e ensinar, e fora tinha uma rodinha de diáconos, e o microfone era um microfone sem fio. Ele disse: deixei o púlpito e fui pregando até lá fora, e fiquei perto deles pregando. Você chega hoje em alguns ambientes e está nessa natureza. Pessoas que não querem somar com quem tem algo a fazer ou um projeto a realizar. Davi disse: eu tenho uma caverna escura, eu tenho perseguição, mas eu tenho sobre mim uma unção, e eu tenho sobre mim a mão de Deus. Eu tenho sobre mim uma promessa de Deus: eu serei o próximo rei de Israel, e se vocês ficarem ao meu lado, quem sofrer comigo, reinará comigo também. É a mesma proposta de Jesus a todos nós. Esses homens vieram a Davi, foram treinados por Davi. Davi os treinou. Porque muitos pensam que fora um golpe de sorte de Davi acertar a fronte do gigante Golias. Não, meus irmãos. Davi treinava com aquela funda. Nem ele sabia por que estava treinando. Nem ele sabia porque estava atirando como um menino no pasto, tacando pedra em morros, montes de cupins, treinando lá no anonimato, junto com as ovelhas, derrubando o objeto, acertando em alvos com uma pedrada de funda. Acertou o urso, acertou o leão,
tudo no anonimato. Ninguém sabia da sua existência, mas aquele que tudo vê. O homem pode ser que não vê, mas Deus vê. E quando Deus precisou de um homem no campo de batalha, Ele sabia onde este homem estava. Pode ser que ninguém saiba a rua onde você mora, pode ser que ninguém conheça a cor da tua casa, mas o teu Deus sabe, Ele conhece, e quando Ele precisar de um homem, Ele sabe aonde te encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi treinou estes homens. Estes homens tornaram tremendos valentes e heróis de guerras. A liderança consegue tirar água de pedra quando a unção está sobre ele. Deus disse a Moisés: fale com uma rocha. Ele foi lá e bateu, e mesmo assim saiu água. A liderança consegue adoçar águas amargas com sal. A liderança consegue transformar situações negativas em situações positivas, porque a liderança não está ali constituída pela sua habilidade, mas pela unção que repousa sobre ele. Davi treinou estes homens. As façanhas que estes valentes realizaram, os 3 primeiros, Josebe e Batsebete, o principal dos 3. Lembra que Davi tinha os 30 valentes, mas era muito mais do que 30. Aliás, todo o exército de Davi eram de valentes. Mas havia alguns que se destacavam devido às façanhas que eles haviam realizado. Esse Josebe, Batsebete, o principal dos 3 e líder dos 3, matou 800 soldados inimigos com uma lança. Você imaginou? Como é que um homem consegue matar 800 soldados? Ele sozinho. É um treinamento espetacular, mas uma unção da presença de Deus grandiosa. Aqueles 800 homens não se tornaram fracotes, não se tornaram desprovidos, eram soldados armados, preparados. Mas este homem, Josebe, ele armado de uma lança, começa a brandir aquela lança e começa a matar homens de um lado e de outro. O que foi isto? Um treinamento dado por Davi, uma inspiração dada pelo testemunho de Davi. Quantas vezes você chega no ambiente aonde você congrega e ouve um testemunho de uma façanha de alguém que fez em nome de Deus, e você está muito para baixo, e quando você ouve aquilo, você diz: se Deus foi com ele, é comigo também. E Deus disse para Josué: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eleazar, outra façanha, lutou contra um filisteu até que teve câimbras em suas mãos, e a espada ficou travada em sua mão. Deus deu uma grande vitória naquele dia. Camarada com uma espada e começa a lutar e a batalhar contra os filisteus. Lutou tanto, que ele queria abrir a mão para soltar a espada e não conseguia. O terceiro, Samá, defendeu um campo de lentilha contra os filisteus e os matou. Os filisteus invadiram a terra, queriam tomar posse da herança com o campo de lentilha, mas este Samá, os exércitos fugiu, o povo fugiu, mas ele ficou lá.
Ele disse a si mesmo: aquilo que Deus deu, o inimigo não leva. O inimigo não leva. E se Deus me ajudar, eu lutarei até o fim. Deus te entregou, não sei o tamanho do quinhão que Ele te entregou, não sei o tamanho da obra que Ele colocou na sua mão, não sei o tamanho da obra que Ele vai pôr nas tuas mãos, mas eu quero te dizer: lute por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se os filisteus vierem, lute contra eles, batalhe contra eles, não entregue, não afrouxe, não volte atrás, não desanime, porque o Senhor é o teu Deus, te toma pela mão direita e te diz: ser forte e corajoso. Aleluia. No grupo dos 30, segundo Samuel, capítulo 23, do 13 ao 20, há 3 famosos. Quem são eles? Os nomes deles não aparecem, mas eles fizeram algo tremendo. Eles romperam a guarnição militar dos filisteus que estava em Belém e trouxeram águas do poço para atender o desejo do seu líder. Os filisteus guardavam o poço de Belém, e Davi suspirou e disse: ai, quem me dera. Como está difícil encontrar gente assim, né? Ai, quem me dera tomar daquelas águas do poço de Belém. Ele havia tomado muito daquelas águas quando menino, e agora ele tem desejo de tomar. E para aqueles 3, o desejo do líder era uma ordem. Olha, irmãos, os filisteus estão ali com a sua guarnição, e aqueles 3 homens rompem. A intrepidez, a ousadia daqueles homens impactou os filisteus de uma tal forma que eles não conseguiram fazer nada, só observar. Os homens entraram, atravessaram a guarnição, foram até o poço, desceram o cântaro com a corda, tiraram água, encheram a vasilha e vêm de volta, marchando intrépidos e impávidos em direção aonde estava o acampamento de Davi. E chega lá e diz: Davi, água do poço de Belém. Os inimigos estão lá com a guarnição, mas nós estamos trazendo água. E Davi então toma aquela água e derrama em libação diante da presença de Deus, dizendo: longe de mim beber a água, que significava a própria vida daqueles homens, porque esta é uma façanha que só fazem quem realmente ama a sua liderança, quem realmente está disposto a cumprir o desejo da sua liderança. Outros famosos: Abisai, irmão de Joabe, matou 300 soldados inimigos com uma lança e tornou um líder dos 30 valentes. Abisai, irmão de Joabe. Outro mais, Benaias, olha o que fez esse homem: matou 2 guerreiros grandes de estatura de Moabe, matou um leão em uma cova no inverno, e matou um guerreiro egípcio, e alcançou lugar de destaque, e tornou guarda pessoal de Davi. Estes homens, aonde foi que eles aprenderam isto? Com Davi. Onde eles tornaram valentes? Com Davi. Pensavam eles que iam chegar a este status? Jamais. Quando chegaram, o status deles está registrado: endividados, amargados, apertados, tristes, sem destino, sem nada. Mas agora esses homens estão fazendo história. Esses homens estão realizando grandes façanhas. E seria, meus irmãos, seria, meus irmãos, muito triste para aquela geração que retorna do cativeiro da Babilônia, ver tudo destruído.
Neemias pergunta ao seu irmão que tinha feito uma expedição até a terra, até Jerusalém, Judá: como é que está a situação lá? A situação de Neemias estava resolvida. Ele está no palácio, ele tem um cargo bem próximo do rei, ele assiste no palácio. Mas ninguém faz uma pergunta ao nível que fez Neemias, se não está com um pensamento de preocupação no coração. Como está a situação? E o seu irmão disse: o povo que está lá está numa pobreza tremenda. A cidade está queimada, as portas da cidade estão destruídas, o muro está todo derrubado. Cuidado com as perguntas que você faz. Se você pergunta e não quer ser parte da solução, não faça perguntas. Só faça perguntas se realmente está disposto a se interessar pela situação. Nós somos um povo que utilizamos as perguntas sem o seu devido significado. Como é que você está? Aí a pessoa começa a falar: você quer saber como é que eu estou? E se ele começa a falar: olha, estou mal, depois a gente conversa. E saímos. Cuidado com as suas perguntas. Quando Neemias recebe aquele informe, ele disse: então eu orei ao Deus dos céus. E quando ele se apresenta um dia, depois de ter orado e jejuado, e feito um projeto de como restaurar as muralhas da cidade, ele se apresenta ao rei, o seu rosto, o seu semblante está triste. E o rei disse: que tristeza é essa? Isso é tristeza do coração. Ele temeu e disse: como não estaria triste o meu coração se a cidade do meu povo, os sepulcros dos meus pais estão todos destruídos? E o rei disse: e o que tu pedes agora? Ele disse: então orei ao Deus dos céus. Ele não saiu ali e disse: espera aí, rei, dá-me meia hora que eu vou ali orar e volto. Não, ele fez aquela oração: Deus, agora entra com a providência. E ele apresenta o projeto. E quando ele apresentou o projeto, o rei disse: vai. Quando é que você vai? Quantos dias você vai ficar? E quanto tempo depois você volta? Ele disse tudo que já estava no seu coração. E ele vai. E quando ele chega, ele disse no seu livro: não comuniquei a ninguém o que eu havia vindo fazer. Mas à noite, eu montei sobre uma montaria e comecei a dar uma volta, passando pelas portas da cidade de Jerusalém. Tudo estava queimado, tudo estava destruído. E ele então lança o grande desafio: vamos reconstruir. E eles começam a reconstruir a muralha. E chega aonde está o túmulo de Davi, que também havia sido violado. A casa, o museu dos heróis, dos valentes, que estava toda destruída. Havia cinza, mas embaixo havia história. Havia pedras removidas, mas embaixo havia história. E ele, ao olhar para aquilo, ele encontrou o lugar da inspiração. Eu posso voltar a inspirar o nosso povo. Eu posso voltar a mostrar ao nosso povo que o nosso povo tem história, que o nosso povo tem Deus ao seu lado. Se eu escavar,
se eu remover o entulho, se eu remover as cinzas, se eu remover as pedras e falar para este povo: vamos restaurar a casa dos valentes, vamos colocar elas de volta no seu lugar, vamos trazer os apetrechos, as armas, o legado que eles deixaram, vamos colocar de volta, o nosso povo se inspirará novamente. Ele foi então restaurar este lugar, levantar as pedras que foram queimadas, fazer novamente e colocar a placa na entrada: Casa dos Valentes. Trouxeram o que conseguiram: armadura de valente. Quem sabe a funda de Davi ainda existia, vamos colocar ela no lugar de destaque. Quem sabe a lança desse valente que venceu 800 soldados, vamos colocar lá no lugar. Para quê? Para inspirar a geração atual e para inspirar a geração futura. A Assembleia de Deus é uma igreja que teima a não morrer. A Assembleia de Deus é uma igreja que ainda se levanta e diz: temos valentes, estamos inspirados. Ainda olhamos para os nossos patriarcas e vemos que ainda há fogo nos seus olhos, a chama no seu coração e há olhos sobre a sua cabeça. Ainda há esta grande e poderosa façanha de nossos heróis. Suas armas. Quais são as armas da Assembleia de Deus? Que arma especial nós temos? Apenas duas: a Bíblia e a oração, que muito é falado na nossa escola bíblica de obreiros. A Bíblia e a oração, com que a gente entra com o coração pegando fogo. É com isso que a gente entra. Para que serve a Casa dos Valentes? Ela foi restaurada, estava debaixo de monturo depois da destruição da invasão do exército babilônico. Era um memorial vivo para os judeus de como foi construída a sua história. A Assembleia de Deus tem história. Nossos pioneiros choraram, suaram, sangraram, e nós estamos aqui dizendo: o esforço deles não foi em vão. Nós daremos continuidade. Em uma excursão que fora feita na Inglaterra, um jovem seminarista entrou na biblioteca de Spurgeon, e lá estava a cadeira surrada e algumas marcas no assoalho ao pé da cadeira do grande pregador Spurgeon. E ele colocou os seus joelhos naquelas marcas e debruçou sobre aquela cadeira e começou a orar: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Começaram a procurar os integrantes daquela caravana para voltar para os Estados Unidos, e faltava aquele jovem. E o diretor da caravana começou a procurar aonde estava, e lá entrou na biblioteca de Spurgeon, e lá estava aquele jovem, banhado de lágrimas, chorando e clamando e dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Este homem, Billy Graham, que tocou o mundo com uma palavra. Se você precisa de inspiração, há muitos na Assembleia de Deus que pode te inspirar. Você pode dizer: faz de mim um José Wellington, faz de mim um Cícero Canuto de Lima, faz de mim um Paulo Leivas Macalão, porque a nossa igreja tem história, tem
tem história, e essa história não morrerá. Hoje estamos na casa dos valentes que levantaram esta igreja em suor, lágrimas, jejum, oração, dedicação, consagração, com duas armas: Bíblia e oração. Estamos na casa do valente. E o Espírito de Deus está nesta tarde dizendo a você e mim: eu quero levantar mais valentes. E eu e você podemos dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sua história, você vai passar, você vai chegar ao final da sua jornada, porém, a sua história nunca vai passar. A história que você está escrevendo com Deus está registrado nas pedras das muralhas da Nova Jerusalém. Nunca se apagará. E não se preocupe, que o dia que você sobressair na multidão, não é porque você cresceu muito, é simplesmente porque você está sobre os ombros de outros heróis que suaram, sangraram, morreram, mas te inspiraram, mostraram para você dizendo: se você se arriscar, se você se apresentar, o museu ainda tem um lugar para colocar o seu nome. E não importa o que diga o inimigo, não importa como você chegou, porque o importante da nossa jornada não é como chegamos, é como vamos terminar. Deus nos abençoe e nos guarde.